Recording is on. Então, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa capacitação online dos formulários do Cadastro Único para entrevistadores. Eu sou o instrutor Hermes Vissoto e vou dar início à aula de vocês hoje. Nossos agradecimentos vão para o governador Antônio Denário, para a secretária de Estado de Trabalho e Bem-Estar Social, Tânia Soares de Souza, para a secretária de Assistência Social de Cariacica, SEMAS, Daniele de Souza Lírio, e para a secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro. Nosso manual de boas práticas pede que vocês entrem na plataforma com alguns minutos de antecedência. Se quiser falar, levanta a mão, mas a gente sempre aconselha que vocês abram o microfone e falem, que assim fica mais fluida a comunicação, que mantenha os microfones fechados durante a transmissão, e se puder usar fone de ouvido, a gente acredita que vai ter menos problemas com ruídos. Nosso sexto dia, nós vamos trabalhar hoje as aulas 11 e 12. A transmissão, em média, dura 30 minutos, mas como a gente sempre fala com vocês, a gente prefere até que se estenda mais para que a gente possa ter uma comunicação legal aqui, possa conversar e trocar experiências. Vamos iniciar a aula 11. O objetivo da aula 11 é coletar a assinatura do RF e os contatos, fazer a marcação livre do bloco 10, preencher corretamente os blocos 9 e 10 e o comprovante de prestação de informações de acordo com a orientação do manual do entrevistador. Aqui eu falei RF, eu quero saber quem se lembra o que significa RF. Coloca aí no chat, pode abrir o áudio para falar. Quem se lembra o que significa RF? Aí, Melissa, responsável familiar. Érica Gomes, responsável familiar. Muito bom, tão ligado. Dona Arlete, responsável familiar. Aí, Micaele, responsável familiar. Nara Kelly, responsável. Todo mundo sabendo, muito bem. Ilzamara, Fabiana, Alexandre. Vocês estão afiados hoje, hein? Estão mesmo 100%. Valeu, Gessinara também. Valeu, muito bom. Tem que vocês estão ligados mesmo. Estão online de verdade. Os pontos de atenção da aula de hoje são bloco 9, leitura da declaração, 9.01, telefone e e-mail, marcar se autoriza recebimento da mensagem, 9.01, C, e-mail, aceita letras maiúsculas, aliás, aceita letras minúsculas e caracteres especiais como arroba e ponto final. Assinatura, RF, declara a veracidade das informações de inclusão. Expressão arrogo, só o RF pode alterar o que declarou. Bloco 10, conceito de trabalho infantil. Como registrar o trabalho infantil. Identificação da área da assistência social. Só o RF pode alterar o que declarou. Comprovante de prestação de informações. Entregar o entrevistador solicitar, assina e ateste o recebimento. Documentação pendente, não entregar comprovante. E sem registro civil entregar o comprovante. Vamos lá. O que é RF, vocês já responderam no chat. Agora a pergunta é: qual a idade mínima para ser o RF? Qual a idade mínima? O Alexandre e a Micaele falou 16. Érica Gomes, 16. Arlete, 16. Márcia, 16. Líria, 16. Gessinara, 16. Suzy, 16. Fabiana, 16. Eu quero saber se alguém discorda. Pode colocar no chat. Eu discordo dessa galera aí, professor. Para mim é 20. Para mim é 12. Pode falar. Quem discordar, fala aí. Alexandre, preferencialmente mulher. Marcelo, preferencialmente mulher. E Aldenice, 16. Aldemir, 16. Usimar. Vocês estão tão elétricos hoje que a única coisa que eu posso fazer é bater palmo para vocês. E vocês hoje estão, ó, 100%. Chega a dar orgulho. Estão aprendendo direitinho. Estão estudando bem lá no portal EAD. Vamos lá. Então, o RF é o responsável. É isso aí, Aldenice. Estão merecendo palmas. Estão notas 10, 100. O RF é o responsável pelo neto familiar e precisa ter no mínimo 16 anos. E conforme nossos colegas lembraram, que ser preferencialmente mulher. Onde é que fica essas informações? Fica na página 30 do formulário principal, onde está o bloco 9. Quem tem câmera aí, abre para eu ver o formulário na mão de vocês. Quem tem o formulário, vai abrir lá na página 30. O formulário é esse livrinho aqui, ó.
Vamos ver se alguém tem a câmera aí para mostrar para a gente. A Gessinara abriu a câmera aqui. Olha lá, Gessinara. É isso aí, Gessinara e o Zamara. Até que enfim eu tô vendo essa galera. Alexandre mostrando também o formulário dele. Poxa vida, só tem 3. Aqui é o Denise, abriu também, mostrou. Vamos lá, quem mais tem o nosso formulário principal? Aqui está o escrito Follow Just, não dá para ver o nome, mas legal, mais um formulário. É muito bom ver que tem gente do outro lado, né? O Marcelo abriu aqui também. Micaele, aliás, Micaele abriu também as câmeras. Então é isso, gente. Vamos. Beatriz! Olha a Beatriz mostrando lá o formulário. Gente, quem não tem o formulário, imprima o formulário. Hoje eu vou passar para vocês um formulário, que é o formulário avulso 3. É isso, complementar 3. Aí nós vamos enviar para vocês imprimirem, que vai chegar a aula, vamos usar ele, tá bom? Vou enviar para vocês hoje, compartilhar. É isso aí, ó. Denise mostrando o formulário dela. Vamos voltar aqui para a nossa aula. Então, fica na página 30 do formulário. Meu amigo, desculpa te cortar. Eu sou suplementar, tá? 3. Não, suplementar 3. Formulário, não, você está sempre bem-vindo, meu amigo. Você é bem-vindo. Então, hoje nós vamos enviar para vocês o formulário suplementar 3, que vai tratar sobre o URL. Aí nós vamos enviar para vocês imprimirem para usar na aula certa, tá bom? Então, mas quem não tem ainda o seu formulário principal, vá lá no CRAS da secretaria, peça para começar a fazer as anotações. Procurem a página 30 no formulário principal de vocês. Página 30. É a última página da contracapa. Essa página aqui, ó. Está fechada aqui, vocês abram. Aqui tem só essa página aqui, vocês abrem, está aqui, ó. Página 30. Vamos dar sequência. Onde está o bloco 9? Vamos conhecer o escrito bloco 9. Atenção. Epa, volta um aqui. Atenção. Leia para o responsável pela unidade familiar, o RF, ou peça para ele ler a declaração existente nesse bloco antes de coletar a assinatura e os contatos. Então, vocês têm que ler, tá bom? Não adianta só preencher caladinho, não. Você, na hora da entrevista, para e lê para ele compassadamente, pedindo para ele prestar atenção. Atenção! Lembre ao entrevistado que, caso ele venha a ser selecionado com base nos dados inseridos no cadastro único para algum programa ou receba benefício que não tenha direito, ele poderá ser penalizado por omissão de informações ou pela prestação de informações falsas. Tá vendo aí? Vocês dêem um print aí nessa tela. Quem está no celular, printa, ó. Pá, dá um print e na hora você diga assim, olha, eu vou ler aqui para o senhor. Aí você lê isso daí. Atenção! Fala assim para ele. Atenção, se ele tiver dúvida, ele acorda. Atenção! E lê direitinho, explicando que ele não pode omitir informação para se beneficiar, tá bom? Vamos lá. Relembre ao entrevistado que a atualização de dados deve ser feita no prazo de 24 meses, no máximo. É o que ele deve fazer. No máximo, 24 meses. Contada da data da entrevista, sempre que houver alguma mudança nas características da família, referente à composição familiar, endereço, renda, documentação e escolaridade. Agora sim, vamos ver quem está ligado. Está ligado, igual o funk. Quem está ligado. Se eu tiver que fazer uma entrevista e eu tiver que voltar várias vezes na casa do entrevistado, qual é a data que vai valer? A data do primeiro dia que eu fui ou a data do último dia que eu fui? Qual a data que vai valer? Tempo! Mas, rapaz, eu não estou acreditando, não. Vocês estão tão espertos assim. Érica! Keliana! Aldemir, parabéns. Vocês estão lendo dando aula. Aldemir, parabéns, menino. Que orgulho que dá. Esse pessoal está sabendo demais. Muito bem. Pensei que eu ia fazer uma pegadinha, já estou sabendo a resposta. Muito bem. Primeira data, Suzy também, ó. Tá ligado. Lilian, parabéns, gente. Estão lendo o manual mesmo. Aldenice, parabéns. Que orgulho ver vocês respondendo tudo direitinho. Vamos lá. Leia ou peça que ele leia. Então tem essa declaração aí que está lá na nossa
Aqui, ó. Autorização. Declaro. Onde é que está? Vê aqui, ó, lá na página 30, tem esse textinho aqui, ó, na parte de baixo, vem aqui. Ó. É esse texto que está aí. Declaro sobre as penas da lei, aí ele fala o Código Penal, que as declarações que eu utilizei de formar correspondem à verdade. Comprometo-me a procurar a Gestão Municipal para atualizar sempre que houver mudança. Lembra que nós falamos sobre isso? Então, sempre que houver mudança, o RF está se comprometendo a procurar a Gestão Municipal para informar que ele se mudou, né? É bem interessante essa parte aí. Vamos lá. O artigo 299 do Código Penal que ele mencionou antes. Oi! Você já está fazendo a leitura aí, mas é isso que eu queria talvez acrescentar também, né? É naquelas situações onde o entrevistador está percebendo que está havendo alguma informação ali truncada, enfim, esse é um momento também de falar com o munícipe, olha, faça a leitura aqui, o senhor pode fazer essa leitura, né, desse artigo, isso aí é a hora que ele vai, pode até voltar atrás e, bom, eu mudei de ideia, na verdade, não é bem isso, a informação é outra e tudo mais. Então, eu já vi situações, eu já ouvi relatos de entrevistadores falando que as informações que tinham sido prestadas anteriormente, ele voltou atrás na hora da leitura desse artigo. Tá vendo aí, galera? A dica do nosso tutor Rúdio. Então, vocês fazer o quê? Dá um print também no artigo 299 aí, ó. Dá um print no artigo do Código Penal. Dá um print aí, porque quem está no celular, no computador também dá para dar print, né? É só teclar Alt, print. Você dá um print aí, salva essa tela, ou então vai no Google, coloca artigo 299 do Código Penal, imprime, e se você, como o Rui deu a ideia que eu gostei muito, ótima ideia, Rui, valeu. Se tu vê que a pessoa estava falando coisas que não condiz com a realidade, você vai dar uma chance para ela se lembrar da realidade, vai dar uma chance para ela. Vai dar uma chance para ela indicando, olha, se você tiver prestando informação que não for real, pode acontecer isso, entendeu? Aí você já vai aí no Código Penal e lê para a pessoa. E é uma boa ideia, eu gostei muito, legal. E depois vem a assinatura do RF. Logo abaixo da declaração aqui, ó, no seu formulário principal, logo abaixo da declaração que está aqui embaixo vem a assinatura do RF. Então, conforme nós já aprendemos, sempre que tiver esse quadradinho com um X dentro da exclamação, significa que é obrigatória. Vamos lá. Aí tem explicação do que significa assinatura robo. Vocês podem também dar um print, mas lá todo esse material foi copiado do manual do entrevistador. Lá tem tudo certinho. Qualquer dúvida, é só ir lá no manual do entrevistador e ler novamente. Mais uma atenção aí. Atenção, somente o responsável pela unidade familiar pode fazer alterações e atualizações cadastrais. Então, você está mudando, está colocando as informações e na hora que você vai saindo da casa da pessoa, a vizinha diz, ei, não é bem assim não, aí você não pode preencher o cadastro conforme que a vizinha está falando. Só quem pode incluir ou retirar informações é o responsável pela unidade familiar. Tá bom? Vamos lá. 9.1. Contatos. Solicite à família que informe pelo menos um telefone e um e-mail para contato. Aí nós falamos 9.1 de novo. São os contatos que ele pode explicar. Atenção, quando a família não tiver responsável familiar e sim o responsável legal, o bloco 9 ficará em branco, blindado, impedindo o cadastramento das informações. Essa daí já é informação nova, tá? Que o nosso amigo Vils falou para a gente. Nós vamos enviar para vocês. Hoje vou explicar, primeiro lá no grupo, né? Essas duas informações vamos compartilhar lá. E esse, para quem está fazendo esse curso, para se atualizar e ver as novidades, essa nossa primeira pitadinha da novidade. É como se eu estivesse fazendo um bolo e essa primeira pitadinha de açúcar na massa do bolo. Então, vou ler novamente, que essa daí é a novidade no cadastro único. Para quem trabalha há muito tempo aí, essa é a novidade. Atenção! Quando a família não tiver um responsável familiar, e sim um responsável legal, o bloco 9 ficará em branco e blindado, impedindo o cadastramento de informações. Estaremos responsável legal na aula 19. Tá
Vamos lá. Mas hoje, como nós somos muito legais com vocês, vamos compartilhar a aula 19 para vocês já irem o texto da aula 19, para vocês já irem lendo e girando dúvidas, tá bom? Onde está o bloco 10? Fica na página 30 do formulário, lá embaixo da assinatura do RF. Qual é a função do bloco 10? Vamos ver quem é que está lendo lá no EAD. Quem está lendo no EAD ou quem está lendo lá no nosso manual do entrevistador. Qual é a função do bloco 10? Quem sabe? Tempo! Quem sabe qual é a função do bloco 10? Quem sabe qual é a função do bloco 10? O Alexandre disse que é trabalho infantil. Quem concorda com o Alexandre? Diga, eu acho também, professor, que é trabalho infantil. Agora, quem não concorda vai dizer, ih, Alexandre está por fora, não leu nada. Vamos ver quem é que está certo. O Alexandre disse que é trabalho infantil. Érica concordou, disse que também é trabalho infantil. O Marcelo, se há trabalho infantil na família. Micaele, se há trabalho infantil na família. Aldemir, o Marcelo está certo. Olha aí, Marcelo. Aldemir já está te dando aqui umas fichas. Tá certo. Está dizendo que você está certo. Juliana, identificar uma coisa de trabalho infantil. Aldenice, sim, trabalho infantil. Elzimara, trabalho infantil. Gessinara, trabalho infantil. Então, vamos ver se todo mundo está certo. Identificar uma coisa de trabalho infantil. Será que o pessoal está certo? Será que está? Será que está? Será que estão? Será que não estão? Que rufa os tambores! Olha, alguém está falando aqui, Gessinara, salvo aqueles na condição de aprendiz. Aí, Aldemir, com certeza, aqui está certo. Vamos ver se está certo. Bloco 10. Este bloco identifica a ocorrência de trabalho infantil, ou seja, trabalho exercido por pessoas com idade inferior a 16 anos, aqueles entre 14 e 16 anos que trabalham na condição de aprendiz. Este bloco não é perguntado diretamente para a família, ou seja, aquele bloco você vai ficar na espreita, ó, só de olho. Só de olho. E se você identificar lá, ó, marca o X, entendeu? O Denise acertou? Hoje é uma aula cheia de atenção, né? Porque como nós estamos tratando sobre assuntos delicados e que podem ocorrer crimes, né? Quando a gente trata sobre crimes, aí a gente toda hora tem um alerta. Atenção! Atenção! Então aqui. Atenção. Marque os quesitos desse bloco considerando a resposta era para a família nos quesitos 8.01 e 8.02, com relação a pessoas entre 14 e 16 anos. Então você tem que ver como é que eles responderam lá. Lembra que nós falamos sobre o trabalho, 14, 16 anos, lá longe. B, a própria observação enquanto realiza o cadastramento quando no decorrer da entrevista. Perceber fatos que indicam a existência de trabalho infantil naquela família. Vamos lá. Atenção! Para ajudar a identificar as famílias com trabalho infantil, é fundamental um olhar atento quando houver suspeita da existência de trabalho infantil. Então, vocês têm que chegar na casa, ó, na espreita, observando tudo. Hermes. Agora, pode falar. Rapaz, aqui em Rorainópolis tem uma situação que acontece muito e fica até bem complicado para resolver. No caso dos venezuelanos, a gente sabe como é a condição real deles, né? E, por exemplo, lá onde a gente trabalha, todos os dias, eu acho que dia sim, dia não, vai uma garotinha e dois irmãos. Um fica na porta com um carrinho, outro entra e a garotinha entra vendendo coisa. E eu não caracterizo isso como trabalho infantil porque, infelizmente, assim, nessa situação a gente sabe que a condição deles e da família é precária, precária, precária. Tanto os filhos como os pais estão do mesmo jeito, vendendo e trabalhando. E aí eu queria até ver como é que fica essa situação, porque na realidade é trabalho infantil, mas é um trabalho infantil que eu não vejo outro jeito ali. Aí eles têm cadastro no Bolsa Família e tudo, mas eu não enquadro, sinceramente eu não enquadro, porque é algo que vai prejudicar a família, entende? Aí essa situação do trabalho infantil é bem complicada. É o Marcelo, não?
Não, Francisco. Francisco. É assim, Francisco. O que acontece? Eu vou compartilhar uma experiência que eu tive essa semana. Certo. Que não é sobre trabalho infantil específico, mas que fala sobre criança também. Eu moro aqui em Boa Vista, num bairro chamado 13 de Setembro. É um bairro que, por conta de ficar perto do centro, né? Dá para ir caminhando daqui para o centro, é bem pertinho. Quando eu era adolescente, eu ia muito caminhando para o centro, que é muito perto. Então, pela facilidade de acesso ao centro da cidade, a rodoviária que fica aqui nesse bairro, então, tem muitos venezuelanos que optam por morar aqui, né? Alguns moram de aluguel e outros, infelizmente, ainda moram na rua. E eu estava dirigindo esses dias com os meus amigos no carro, e um dos meus amigos falou, aí tinha uma família segurando uma criança. A criança devia ter menos de 2 anos de idade. E a criança estava toda suja, e alguém dos meus amigos disse assim, a criança nem percebe, né, o que está acontecendo. Aí, assim, a pergunta que eu faço para você acha que essa criança percebe o que está acontecendo? Percebe. Porque a criança, ela quer brincar, chegou até me emociona aqui. A criança, ela quer brincar, ela não quer trabalhar. E mais ainda, eu já trabalhei no PET, e eu já participei de fóruns nacionais e eventos nacionais. E aí quando você participa de um evento como esse, que você vê um médico explicando as consequências do trabalho infantil para o corpo da criança, porque altera a fisiologia da criança, pegar peso, porque o músculo dela e os ossos não estão preparados para aquele trabalho. Você falou que um deles arrasta um carrinho, né? Com as coisas para vender. Então, assim, é trabalho infantil. Então, um carrinho de bebê, que eles põem as coisas dentro do carrinho de bebê. E deve ser pesado. Assim, é trabalho infantil e não deve existir. O que deve acontecer é a equipe técnica da Secretaria ou do CRAS buscar alternativas, né, para que esse tipo de situação não ocorra. Mas não deve acontecer. E assim, eu primeiro quero dizer assim, que eu amo vocês de Roraima, eu não estou criticando vocês. Eu amo demais essa cidade aí. O secretário Osmarina é uma pessoa incrível, a família dela. E vocês, os técnicos. Não estou criticando a cidade. Estou dizendo assim, que numa situação como essa, a equipe técnica deve ter um olhar sensível e a gente nunca pode normalizar as situações de vulnerabilidade, porque acaba que a gente, às vezes, tudo na vida, né? Não é só a situação dessas crianças trabalhando. É assim, Covid, quando tinha 1.000 pessoas morreram de Covid no Brasil, todo mundo com medo, colocava máscara, a gente saía de casa com álcool no bolso, e onde ia era espirrando álcool. 400.000 pessoas mortas. Estava morrendo mesmo. A gente começa a normalizar. A gente não pode normalizar situações como essas. Nenhuma delas. O que não é normal não deve ser normalizado. Então, assim, se está acontecendo trabalho infantil e a equipe técnica tem conhecimento, tem que trabalhar para reverter essa situação. Eu entendo sua visão, a gente sabe da necessidade, mas a gente deve buscar alternativas para que isso não aconteça. Não é demagogia isso, tá? Eu penso assim mesmo. Vamos lá. É que sempre que a gente tem sobre trabalho infantil aqui na capacitação, nós somos a terceira turma, né? Sempre tem muita discussão. A aula que era para ser meia hora vira 1h30. A gente sempre discute mesmo. É normal, pode falar o que pensa. É sempre bem-vindo, tá? Não estou criticando vocês. É que não pode, não. Pode falar o que pensa. Eu respeito seu posicionamento, você respeita o meu. Ele tenta entrar num acordo e seguir em frente. Deixa eu ler aqui o chat, porque todo mundo, né, tem que saber o que está acontecendo. O Ademir Andrade. Acho que, independente de ser brasileiro ou não, a lei precisa ser cumprida. E as leis brasileiras ser respeitadas. Essa é a minha opinião. Muito bom, Ademir, gostei. Wilson Júnior. Uma criança de 12 anos cuidando da irmã mais nova é considerado trabalho infantil? O Wilson o monitor Wilson está perguntando para os alunos, Wilson? Isso, meu amigo, isso. Isso, então vamos lá para vocês, ó. Olha lá, vamos lá. Quem responde aí? Uma criança de 12 anos cuidando da sua irmã mais nova, coisa de trabalho infantil? A Fabiana diz que considera. Melissa diz que considera. Os outros alunos ficaram com medo de responder, viu? Como tu perguntou, eles estão com medo da pegadinha.
A Érica disse que não considera trabalho infantil cuidar da irmã mais nova. Érica, mas infelizmente é considerado sim, porque você não está permitindo, né, que aquela criança ela venha ser criança, né? Ela já está tomando uma posição de adulto, né? Ela vai amadurecer muito rápido, então é considerado sim o trabalho infantil, tá bom? Eu quero falar sobre trabalho infantil. Assim, eu tenho 3 filhos. Eu tenho de 14, de 15, uma de 8 e um de 6. Eu digo que é trabalho infantil assim. Como a gente trabalha no social, eu acho muito serviço meu filho, mesmo que ele fique em casa, porque ele vai ter que ser responsabilizado o que acontecer dentro de casa, entendeu? Assim, então na rua é a mesma coisa, não justifica nada. Às vezes eu vou passando aqui na Pitolândia, aqui, né, perto aqui quem mora em Boa Vista, né, que conhece aqui na Solon Rodrigues, aqui, sempre fica umas mães com bebê no colo, umas crianças ficam ali. E um dia eu passando ali, uma criança veio pedir dinheiro, né, na porta do carro, e eu tinha acabado de comprar pão, alguma coisa assim. Aí a minha filha disse assim, mãe, eu vou dar R$ 2 para essa criança. Eu falei, não, filha, dá o pão que tiver, dá uma bolacha sua, porque eu, assim, não querer julgar pelos pais, né, que estão ali naquela necessidade, mas muitos pais usam seus filhos pequenos para pedir dinheiro, mas não é para as crianças, geralmente são para eles, né, e a gente vê muito, assim, quando a gente anda por aqui, meu esposo trabalha de segurança, e a gente anda, essas coisas, e a gente vê muitos pais bêbados, as crianças na rua, acompanhando os pais, então, é assim, não justifique, às vezes a gente tem como é que eu posso dizer assim, a gente tenta ajudar de uma forma, pergunta se eles estão no abrigo, ou pergunta onde é que eles moram, se eles estão com os pais, eles saem correndo, escondidos, porque já sabem que eles estão errados, né? Eles têm aquela ciente, eles são instruídas, muitas das crianças, elas são instruídas, né, para mentir, né, geralmente. Eu acredito que isso não justifica, né? Toda criança que fica responsável por outra criança prejudica, né, o desenvolvimento deles, né? Acho que é isso, Aí, né? aí, aí você falou uma coisa, Francisco, tá? Aí você falou uma coisa que realmente é verdade. Eu citei essa situação do caso aqui de Rorenópolis, porque é algo que eu estou vendo no dia a dia. Antes de estar em Rorenópolis, eu estava em Manaus e eu vi muito isso acontecer. E muitas crianças iam pedindo dinheiro. E até a igreja que eu frequento tem alguns projetos justamente para essa situação. Eu falei, né, que eu não enquadro, né, Hermes, como trabalho infantil. Por quê? Porque a situação, às vezes, em uma visita, que pelo menos não na parte da Bolsa Família, mas quando a gente vai fazer a visita na casa, né, como antigamente, como igreja, quando nós íamos visitar, a gente via a situação. E a criança não tinha nem alegria no olho, porque quando a É, gente levava comida, não tinha nada, eles assim. ficam tristes, na verdade, né? Sim, e quando eu via, né, lá onde eu morava, no Amazonas, lá em Manaus, é conhecido como Beira. Lá na Beira, cara, é uma situação horrível. É horripilante tu chegar, tu ver o barraquinho de madeira, tu entrar, tu oferecer uma bolacha, tu oferecer alguma coisa, a criança não quer, sabe? E aí ela fala, tio, onde que dá para conseguir dinheiro? Eles perguntam, onde é que é a melhor forma, qual é a melhor forma? Eu sei que é algo errado se pensar nessa situação, que trabalho infantil é errado, eu tenho ciência. Quando eu falei que eu não enquadro, é mais na situação, porque eu sei Não, a condição que muitos sim, deles passam, e eu fico com o coração apertado. Eu não dou dinheiro, mas se eu ver, tá sim. trabalhando, tá fazendo para ajudar a família, porque, assim, independentemente da situação, eu não sei, olha, eu preciso amadurecer um pouco essa ideia, É, mas é complicado, é muito complicado. sim. Posso acrescentar aqui também, Hermes? Eu sei que a aula Claro que está se sim. estendendo, mas é um assunto que é, Claro é, que é sim. importante, eu acho que ser debatido, né? Com certeza. Você é bem-vindo, pode falar. A partir de 88, a Constituição Federal ela traz assistência como direito.
e desde o momento em que nós contribuímos, independente se a gente escolhe ou não, nós que trabalhamos, né, seja informal ou formalmente, o pão, o leite, o açúcar, o feijão, tudo tem impostos, e o Estado é o recolhedor desses impostos, ele tem que devolver em política pública. Dentro da política de assistência, tem todos os serviços para acolher essas famílias, independente se elas são de outro país, né, se são estrangeiros ou não, elas são abraçadas e atendidas pela política de assistência no Brasil. E ela tem serviços, né, os municípios, os estados, eles têm que se preparar para atender a essas demandas, a essas situações, e fornecer os serviços adequados para atender uma situação como essa. Eu compreendo a sua angústia, às vezes os serviços não estão funcionando perfeitamente como deveriam, talvez tem situações que você faz um encaminhamento e a coisa não flui, não acontece. Nós estamos vendo que muitos recursos da assistência para o serviço de assistência foram reduzidos, e isso prejudica muito o trabalho. Mas nós precisamos provocar as situações para que o caminho certo, para o que está descrito na legislação aconteça. Então, o correto é você sinalizar ali no cadastro único para que o profissional da assistência possa ir lá averiguar a situação. Você já disse, olha, a responsabilidade é sua agora. Eu fiz a minha parte, já sinalizei. E agora, o que é que vocês vão fazer? Então, tem os meios, os espaços para cobrar. Desde o momento que você sinalizou no cadastro único, isso não prejudica você na sua função ali. Isso faz você cumprir um papel que é seu de responsabilidade, de provocar o gestor público para dar respostas. Quando começar a aparecer trabalho infantil no município, fulano, agora não sei qual é o seu município que você disse, mas, sei lá, 50 sinalizações no cadastro único de trabalho infantil. Opa, está acontecendo alguma coisa aqui nesse município. Então, o controle social consegue Rorainópolis, isso. O controle social lá, o Conselho de Assistência Social, a Comissão do Bolsa Família, que precisa acompanhar situações como essa, vai dizer, ei, município, o que você está fazendo em relação a essas 50 famílias aqui que foram diagnosticadas com trabalho infantil? Opa, ele tem que dar respostas. Ou se ele não tem recursos, ele tem que buscar no Estado, mas precisa dar a resposta pelo caminho correto, entendeu? Eu sei que é doído para quem está ali na ponta atendendo, é difícil, mas a gente precisa construir o caminho certo e provocar quem é responsável por cada etapa nessa política. Rapaz, é muito inteligente, né? E só contribuir aqui rapidinho. Boa tarde. No próprio manual 114, ele traz uma observação, né? Um minutinho. Por favor, gente. Como a colega vai estar falando, fecha os microfones. Pode falar, colega. E aí ele fala assim, não considere como trabalho infantil os afazeres domésticos realizados pelas crianças, tais como arrumar o próprio quarto e outras pequenas atividades, que fazem parte da educação na família. Entretanto, sempre que a participação da criança em atividades domésticas corresponder a longas jornadas ou a exposição a risco, né, são considerados como trabalho infantil. Oi? Estão me ouvindo? Perfeitamente. Tá, então assim, como o colega anterior, não me recordo o nome da pessoa que falou, e ele explicou isso de uma forma bem clara, lembrando que nas nossas políticas sociais, crianças em situação de trabalho infantil, ela é público prioritário para atendimento nas nossas políticas públicas. Aqui em Boa Vista, a gente tem a opção de vários projetos sociais, né, que são executados, tanto pela prefeitura, posso dizer com mais clareza pela prefeitura, que é a qual eu trabalho, e acredito que alguns pelo Estado, então é público prioritário,
né, nas políticas públicas. Então, assim, por mais que, como o nosso colega trouxe, né, por mais que seja triste a situação, que a gente verifique que a família está passando por uma situação bem complexa mesmo, e que, diante do nosso olhar sensível, a gente vê a necessidade daquela criança também estar contribuindo, por mais que a gente tenha esse pensamento, é errado. Trabalho infantil é trabalho infantil, né, a própria Constituição, como o colega trouxe, ela é bem clara, né, isso é infligir essa lei, a gente sabe que não pode, então, assim, se a gente está tendo um problema com a política pública voltada às pessoas vulneráveis, o Estado, como se diz, precisa resolver essa situação, né, o que não pode é a criança estar sendo ali, tendo seu direito violado. Então, eu só queria contribuir mesmo aí na parte, porque alguém perguntou no início, de alguém cuidar de uma criança, né, dentro de casa. Se for de uma forma muito rápida, assim, enquanto a mãe estiver em casa, lembrando, né, que uma criança, ela não pode ficar sem um responsável legal, né, nem um menor de idade pode ficar sem um responsável ali. Enfim, era essa a minha contribuição, agradeço. Rapidinho. Hermes, antes de você falar, Gessinara, obrigado, tá, pela tua contribuição, porque para mim você me ajudou nesse momento. Eu que levantei a situação do trabalho infantil, pela aquela situação que eu falei, dos casos que eu vi no Amazonas, lá em Manaus, e aqui também em Rolinópolis, mas eu entendi com outro olhar, independentemente da situação, no caso meio que denuncie para que haja uma solução, né? Independentemente da situação, denuncie para que haja uma solução. Então, apesar de ainda não aceito, né? Eu acho que ninguém aceita, mas eu consegui entender. Obrigado, tá? Agora, instrutores, pode falar. Eu quero dizer que, primeiro, eu fico muito feliz, assim, quando eu vejo vocês deixando a timidez de lado, né? Para discutir, dar sua opinião sobre o assunto tal. Eu fico tão feliz aqui que, se eu pudesse, soltava fogos. Dessa discussão, né? Rolinópolis discutindo com pra caralho, é muito legal, a tecnologia é incrível. E vocês também são. Para entender sobre trabalho infantil, na época que eu estive na equipe do PET, que eu sou servidor público há 20 anos e estou há 17 anos trabalhando no SUAS. Então, já estive, graças a Deus, em vários lugares. E cada vez que a gente passa por um lugar, a gente aprende sobre aquele assunto, estuda bastante, né? Mas sobre o trabalho infantil, qual é o limite? Da maneira que eu entendo, do que eu estudei e aprendi na época que eu trabalhei lá. É assim, vira trabalho infantil, verdade, cara, aprendemos uns com os outros. Vira trabalho infantil quando vira obrigação. Uma criança de 10 anos pode ajudar a limpar o quarto? Deve. Ela acabou de brincar, deixou os brinquedos tudo espalhados no quarto. É importante que ela aprenda a guardar os brinquedos. Ela vai brincar com os brinquedos esparramados no quarto todo dia? Não. É porque não dá tempo, tem que estudar, não é verdade? Tem que estudar, fazer as tarefas da escola. Então vai ter tempo de esparramar tudo. Mas lá no sábado ela esparrama todos os brinquedos no quarto, brinca, faz monte com as cobertas. Terminou de brincar, ele é responsável por guardar os brinquedos dele. Isso não é trabalho infantil. Porque é ocasional, vai de vez em quando que vai ocorrer. Agora, a partir do momento que ele é responsável por limpar o quarto dele, todo dia varrer e passar pano, vira trabalho infantil. Então, assim, qual o limite das atividades do lar e do trabalho infantil? É quando vira obrigação. Virou obrigação, vira trabalho infantil. Aí não pode. Entendeu? Vamos lá. Vamos continuar. Então, depois de discutir muito, vamos ver o conceito. Né? Trabalho infantil. Considera trabalho infantil toda forma de trabalho remunerado ou não, ensina por que adolescente com idade inferior a 16 anos. Vale ressaltar que o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente e Trabalhador de 2004 define o trabalho infantil como aquelas atividades econômicas ou atividade de sobrevivência com ou sem finalidade de lucro, remuneradas ou não, realizada por qualquer adolescente em idade inferior a 16 anos, ressaltar a condição de aprendiz a partir de 14 anos de idade. Vamos conhecer os critérios do bloco 10. Para quem tem aí seu formulário, abra no bloco 10. Trabalho infantil.
Preenchimento obrigatório. Sim. Para a família que tem criança, adolescente, exercendo trabalho infantil, trabalho remunerado ou não. Lembra que nós perguntamos ontem, e eu acho que foi o Marcelo que respondeu essa dinâmica, o que era considerado trabalho por cadastro único? Trabalho remunerado ou não. Então, aqui, do mesmo jeito. A pessoa está trabalhando, ela está recebendo por isso ou não, é trabalho. Para a família, e marca não quando, para a família na qual não identificou criança ou adolescente exercendo trabalho. Há trabalho infantil na família? Atenção! Não considere como trabalho infantil afazeres domésticos realizados pelas crianças, tais como arrumar o próprio quarto ou as pequenas atividades que fazem parte da educação da família. Entretanto, sempre que a participação da criança em atividade doméstica corresponde a longas jornadas ou a exposição a riscos, preencha sim. Por exemplo, a criança que cozinha para a família inteira. Não pode, é trabalho infantil. Aí vai identificar aí o nome das crianças que você identificou como trabalho infantil. Comprovante de informações. Ao final da entrevista, leia para o RF, eu peço para ele ler. Você que sabe, né? A maneira que você vai fazer, porque às vezes o seu RF pode ser que ele não saiba ler, né? Então você vai ler para ele. A declaração contém um comprovante de prestação de informações, por meio do qual o entrevistado declara a veracidade das informações repassadas e se compromete a utilizar os dados atualizar os dados sempre que houver mudança nas características da família, especialmente no que se refere à composição familiar, endereço, renda, documentação e escolaridade ao prazo máximo de 24 meses, contando da data da entrevista, da data do primeiro dia que você foi na casa da família. Aí está o nosso comprovante de prestação de informações, que está lá no nosso formulário principal, que hoje eu vi que muitos têm, né? Legal demais. E a autorização de envio de mensagens, que se caso o município tiver algum programa, né, algum evento, alguma ação, pode enviar uma mensagem para o celular da pessoa. Então, a pessoa tem que autorizar essa mensagem, o recebimento dela. E aí está o termo, está lá no formulário principal, ler com calma. Então, agora, nós estamos muito felizes. Por quê? Por quê? Por quê? Por que nós estamos felizes? Por quê? Por quê? Por quê? Alguém sabe me dizer por que nós estamos felizes nesse momento? Merecemos um troféuzinho ó, do nosso slide. Por que nós estamos felizes? Não é a dinâmica ainda não. A dinâmica tem um motivo de felicidade. Porque nós concluímos o nosso formulário principal. Ei! Concluímos o formulário principal. Então agora você já tem que saber tudo que está nele. Se alguém tiver uma dúvida, eu vou informar, vou colocar lá no grupo dos gestores do estado inteiro. Eu vou dizer, olha, o pessoal que está fazendo lá o curso do formulário, eles terminaram hoje o formulário principal. Então, se o gestor tiver alguma dúvida, é só perguntar para essa galera. Olha, finalizaram. Já, ó, essa parte aqui já foi, tá bom? Vamos ver agora os avulsos e suplementares. Vamos lá, então? Vamos seguir? Vamos seguir? Finalizamos o formulário principal e vamos adiante agora com o nosso amigo Rúdio, diretamente do Espírito Santo para o Lavrado Roraimense. Chega aí, Rúdio! Boa tarde novamente. Então, vamos dando continuidade. Ele não acabou ainda. Tem outra. E vamos falar depois sobre GPTs, enfim, tem muitos dias, alguns dias ainda pela frente. Bom, a aula de agora é a aula 12, sobre os formulários avulsos 1 e 2. Nosso tempo de transmissão, vamos tentar fazer a identificar os formulários 1 e 2 e saber em que momento cada formulário deve ser utilizado. Bora lá. Próximo slide, Hermes. Este aí é o formulário avulso 1. Não sei se vocês conseguiram se organizar para ter em mãos também, mas é interessante, nos espaços de trabalho de vocês, terem acesso a esse formulário também, para visualizar, né? Ver como é que é e até treinar o seu preenchimento também. Isso vai ajudá-los também na hora da prova, ok? Próximo aqui, por favor. Hermes.
Formulário avulso 1, ele é composto pelos blocos 1, 2, 3, 9 e 10 do formulário principal. Esse formulário é de cor cinza e é utilizado quando a família cadastrada possuir mais de 12 componentes e ocorrer a atualização de dados do domicílio da família dos blocos 1, 2, 3 ou 10. Ou seja, na organização que foi pensado, o cadastro único, né, os municípios, eles mantêm arquivados esse cadastro por 5 anos. Esse cadastro, formulário principal. E aí, toda vez que você vai fazer uma atualização de dados, você deve, né, encontrar o cadastro antigo lá, pegar esse formulário avulso e acrescentar as alterações ali, né? Na prática, a gente sabe que não acontece dessa forma. Que sempre se faz um formulário novo ou se faz diretamente no sistema. Mas a orientação é essa, não é? A orientação é preencher, encontrar lá o cadastro antigo e acrescentar as alterações ali que precisarem ser feitas. Geralmente, eu gosto de explicar utilizando primeiro o formulário avulso 2, ao invés do 1. O 1, ele é para a identificação do domicílio da família, que você vai identificar a partir do momento que você tiver 12 pessoas ou mais ali naquele grupo. Por quê? No formulário principal, como vocês podem ver, lá só tem espaço para 6 pessoas. Você consegue só identificar 6 pessoas ali. E no bloco 3, no item 3.9, você tem a relação ali dos membros da família. Ali podem ser inseridas até 12 famílias. 12 pessoas, perdão. 12 pessoas. Porém, no formulário principal, só cabem 6. Amanhã a gente vai, né? 6 pessoas. Opa, tem alguém com o microfone aberto. Quando ultrapassar o número de 6 pessoas, você vai utilizar, não cabe mais pessoas dentro do formulário principal, apesar de na lista inicial, lá no bloco 3, ter a capacidade de ser 12 pessoas. Você vai utilizar o formulário avulso 2, que é referente a uma nova pessoa. Você vai informar ali os dados referente à documentação da pessoa, escolaridade, trabalho e renda, todas essas informações que são um recorte do próprio formulário principal também, nesse formulário avulso 2. E, a partir do momento em que você já preencheu em um grupo de famílias com 13 pessoas, 14, 15, você vai precisar do formulário avulso 1, que é onde você vai indicar no bloco 3 a continuidade daquela composição familiar, referenciando a partir daquele número lá de ordem, número 13, 14, 15, ou seja, quantos componentes tiver na família. Mas vamos seguir a apresentação. Eu gosto de fazer nessa ordem porque você fala como geralmente acontece, não é? Como ele está organizado. Mas vamos pela apresentação. Próximo aqui, Hermes, por favor. Como e quando utilizar o avulso 1? Acabei falando, mas vamos lá. Quem é que compreendeu ou já tem a dinâmica e já conhece um pouco, ou já fez a leitura também do manual do instrutor? Quando é que utilizamos o avulso 1? Hermes, você cansou o pessoal, Hermes. Vamos adiante. São em situações... vamos lá. Como e quando utilizar o avulso 1? São 2 as situações. Próximo aí, por favor. Situação 1. Famílias com mais de 12 componentes, no momento da coleta dos dados, como eu já tinha falado, né?
Caso a família tenha mais de 12, ou seja, 13, 14, 15, utilize o formulário avulso 1 para registrar seus nomes a partir do 13º integrante na lista de componentes da família do domicílio, já que o formulário principal permite listar no máximo 12 moradores. Ok? Compreenderam lá? Olhando aqui no formulário principal, você vê aqui no bloco 3 a lista das famílias. Não sei se vocês conseguem visualizar aqui. Aqui só tem capacidade de ser inseridas 12 pessoas. Se a família tem 13, acima de 12 pessoas, você vai precisar desse avulso 1, onde tem novamente a cópia dessa parte do formulário e outras também, onde você vai continuar registrando o 13º, 14º e assim até complementar a composição da família. Próxima situação. Segunda situação. Atualização de dados do domicílio da família, no caso de atualização das informações do domicílio ou da família, dos blocos 1, 2, 3, onde você vai falar de novo endereço, enfim, da condição da moradia e do bloco 3 aqui, e também no bloco 10, onde você vai informar lá a questão de situação de trabalho, né, infantil. Caso seja usado o formulário avulso 1, ele deve ser anexado ao formulário principal, tomando cuidado de coletar a assinatura do responsável pela unidade familiar, RF, ao término da entrevista. Ok? Próximo. Próximo, Hermes, por favor. Vamos falar agora do formulário avulso 2. Próximo slide. Identificação da pessoa. O formulário avulso 2 é composto pelos blocos 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 do formulário principal. Esse formulário de cor cinza é utilizado quando a família cadastrada possuir mais de 6 componentes. Por isso que eu gosto de falar dele primeiro. Por quê? Chegou, preencheu o formulário principal, tem mais de 6 componentes, você vai precisar desse formulário avulso 2, onde você vai preencher os dados desse 7º membro ali da família. Ele cabe aqui nessa listagem dos 12 componentes que está no formulário principal. Então, você não precisa do formulário avulso, do avulso 1. Você precisa do avulso 2 apenas para informar os dados da pessoa, da 7ª pessoa, da 8ª, que estiver sendo cadastrada. Ou quando ocorrer um erro de preenchimento de alguma situação que inviabilize o registro das informações nos blocos 4 a 8 da 6ª pessoa, ou ocorrer atualização de dados dos componentes da família nos blocos 4, 5, 6, 7 ou 8. Então, errou as informações lá de uma família, você vai anular aquele bloco, né? aquela identificação da pessoa. E aí, você vai precisar de um formulário avulso 2 para inserir os dados corretos daquela pessoa. Ok? Próxima. Como e quando utilizar o avulso 2? Estamos falando disso. Quem é que gostaria de responder? Quando a família... Segue adiante, por favor. Erro de preenchimento nos registros dos blocos 4 a 8. Marcelo está respondendo. Ok. Ok, isso aí. Família possuir mais de 6 componentes. Certíssimo. Bora adiante, Hermes. O pessoal está afiado. Como e quando utilizar o avulso 2? São 3 situações. Vamos conhecê-las?
Segue adiante. Situação 1. Família com mais de 6 componentes, isso mesmo que a Keitiana respondeu. No momento da coleta dos dados, caso a família tenha mais de 6 componentes, utilize o formulário avulso 2 para cada pessoa a mais, já que o formulário principal permite cadastrar no máximo 6 componentes da família. Isso aí, que a gente já vem falando aí desde o início. Situação 2. Erro de preenchimento ou alguma situação que inviabilize o registro dos blocos 4 a 8 para a pessoa número de ordem 6. Quando ocorrer erro de preenchimento ou alguma situação que inviabilize o registro dos blocos 4 a 8 para a sexta pessoa da família. Isso aí. Próxima situação. E situação 3, atualização dos dados dos componentes da família. Nos casos de atualização das informações sobre os componentes da família, ou seja, as informações constantes nos blocos 4, 5, 6, 7 e 8. Realize necessariamente nova entrevista coletando todos os dados da família novamente. Então é isso. Compreendendo que esse cadastro principal fica arquivado, de fácil acesso, que você vai utilizar essas informações da atualização e anexar a esse cadastro principal da família. Próximo. Atenção! A cada atualização cadastral, confira os quesitos de todos os blocos para verificar se todas as possíveis alterações. Caso o formulário avulso 2 seja preenchido, ele deve ser anexado ao formulário principal, tomando cuidado de coletar a assinatura do responsável pela unidade familiar, RF, ao término da entrevista. Alguma dúvida, pessoal? Corri demais? Ficou confuso? Marcelo está dizendo que está tranquilo. O Alexandre também está ok. E o nosso amigo Wilson disse que não vai poder participar da dinâmica. Pena aí, companheiro, mas a gente sabe como é que é a correria do trabalho. Está ok até a prova. Está ok também a Beatriz. Beleza, gente. Então, vamos adiante, né, Hermes? Teremos a dinâmica hoje? Beleza, Francisco? Então, Hermes, você prefere tocar aí a dinâmica? Porque eu não sou aquele animador de torcida, não, entendeu? Você tem a prática aí. Hermes, eu não tenho a relação do aluno.
eu não tenho a relação dos alunos aqui, a numeração. Eu posso dizer um número aleatório e você Pode dizer ser. quem está na lista? Pode ser. Então vamos lá. Número 13. Número 13, vamos ver aqui. Quem é o número 13? Deixa eu só ver se eu consigo achar aqui fácil. Aqui, terceira turma. O número 13 é a dona Rosilene. Rosilene, está online, Rosilene? Rosilene, está online? Acho que não. A gente pode fazer assim, Rúdio, pelo último que falou no chat, que eu acho que é mais rápido. Aí começa com o Francisco. O que você acha? Ok. Pode ser. Tudo bem, Francisco? Rapaz, não falo mais, ó. Eita, senhor. Vamos lá, que vai ser facinho. Vamos embora. Principal, avulso 1, avulso 2, Francisco. Principal. Vamos lá, então, clicar no principal para ver qual é a pergunta. Qual informação... Olha que... Não, isso aí tá fácil demais. Qual informação deve ser estar no bloco 10? Está falando mais de meia hora sobre isso hoje. Rapaz, se fosse prova do Enem, eu tava lascado. Gente, no bloco 10, nós estávamos falando sobre a marcação para o trabalho infantil. Caso a criança tenha, na família, seja observado que tem trabalho infantil, tem que ser feita uma marcação. No 10.01, se existe, né, dentro da casa, o trabalho infantil. No 10.02, tem que identificar a criança, certo? Então, o Francisco está certo. Teve coragem de participar e acertou. Quem concorda com o Francisco aí, bate as palminhas para o Francisco aí no chat, minha gente, que ele teve coragem. Respondeu correto. Parabéns, Francisco. Você é realmente corajoso. Parabéns. Vamos aqui, então, com a última pessoa que escreveu no nosso chat. Quem é que está aqui? De novo, como ontem, Marcelo. Marcelo, como o Francisco já escolheu o formulário principal, agora nós só temos o avulso 1 e o avulso 2. Escolhe um deles aí. Pode mandar, professor. Marcelo. Tá me ouvindo? Perfeitamente. Avulso 1. Vamos lá, avulso 1. Vamos ver qual que ficou aqui o Marcelo. Cite uma situação que deve ser usando o avulso 1. Uma situação que deve ser usada no avulso 1. Quando... Nós temos duas, né? Fala pelo menos uma para gente. Isso. Tá. Mas você já deu a resposta aí, professor. Não, mas você responde, você não precisa ler da tela, né? Só para a gente conferir se está certo. O que você vai falar? Tá bom, a primeira situação é quando a família tiver mais de 12 componentes e no formulário principal a gente só pode cadastrar 12, então se tiver acima de 12, a gente tem que ir para o formulário avulso 1. Beleza, vou falar uma. Valeu, Marcelo, muito obrigado. Cadê as palminhas do Marcelo aí, gente, no chat? Cadê? Vamos lá. Marcelo tá de parabéns, acertou, muito legal. E mais importante, também acertar é importante, mas ter a coragem de participar, porque agora tem um medo, né? Quando a gente fala o nome da pessoa, a pessoa até cai da aula. Some do chat, fica aqui no sair da sala. Então, assim, a última pessoa agora aqui é a Carla Daniele, é isso? Carla Daniele vai responder o avulso 2, só tem essa opção, vamos clicar lá. Avulso 2. Quantas situações devo usar o avulso 2? Quantas situações?
O Rudy falou para a gente essa resposta aí. Vai lá, Carlos Daniel, escreve para a gente, sem cair no chat. Vamos lá, vamos lá. Quem 3, souber, professor. pode falar. 3. Ai, meu Segundo Deus. a Carla Daniel, são 3 situações que Deixa pode eu ser ver usado no aqui. avulso 2. Quem respondeu por áudio foi a Carla? Foi. Carla, valeu, ó. Gostei. Teve nenhuma timidez, abriu o microfone e falou aqui. direitinho. Então, Professor, aqui nós estamos... Tá certo, 3 situações. Cadê as palminhas para Carla aí, gente? No chat, cadê? Parabéns, Carla. Muito obrigado. Valeu mesmo, gente. Por nada. Muito obrigado. E assim nós finalizamos nossa aula de hoje. Gratidão para cada um de vocês. Rudy, quer deixar alguma mensagem para eles antes de a gente ir embora? Tudo. Não, só dizer que é assim mesmo. A gente tem que fazer os processos de discutir, rever as formas de trabalho, nas angústias que a gente vai construindo, mas existe uma caminhada anterior ao nosso trabalho aí que a gente precisa fazer com que ela aconteça, não é? A política de assistência é direito do cidadão e a gente precisa provocar o Estado a cumprir com esse papel. Verdade. Ok? Só isso, pessoal. Bons estudos e vamos lá. Até amanhã, gente. Tchau. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Rudy. Obrigado, Wilson. Obrigado a cada um de vocês que estiveram com a gente aqui nessa live, né, que eu chamo de live. São 10 lives que a gente tem que fazer. Muito obrigado por tudo. Gratidão pela vida de cada um de vocês. Até amanhã. Acesse o portal EAD, siga o programa de atividade. Leiam o manual do entrevistador. A Bíblia de vocês. Leiam, marquem, tudinho assim, igual eu dou uma dica para vocês. Vocês têm que ler, porque a prova está chegando. E consigam também o formulário principal e os avulsos 1 e 2, né? Tchau, gente. Até amanhã.